A crítica moral de Karl Marx ao capitalismo. O que será que esse autor tem a nos dizer sobre isso? O que significa essa crítica moral? Eu não lembro, ou melhor, talvez quando eu começar a ler aqui isso me venha na mente, mas de momento eu não consigo lembrar. Vamos descobrir então isso no vídeo de hoje. Este vai ser o vídeo, a crítica moral de Marx ao capitalismo. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de história da economia, história básica, história introdutória da economia, e estou utilizando este livro de viés marxista, ou melhor, de viés socialista marxista, História do Pensamento Econômico do Hunt. É um livro que eu não gosto, eu não sou desse viés, não sou socialista de nenhum modo, não concordo com nenhuma, praticamente com nenhuma das ideias de qualquer vertente socialista, mas como introdução pode ser, não tem problema, é um livro pequeno e eu estou construindo aos poucos aqui no canal. Depois, claro, quero escolher um livro melhor. Então vamos ao texto de hoje, que eu precisarei dividir em dois, porque é um texto muito extenso. Vamos lá, crítica moral de Marx ao capitalismo. Duas características essenciais diferenciam, segundo Marx, o capitalismo de outros sistemas econômicos, ou então outros modos de produção. Isso nós já vimos no vídeo anterior, e isso é uma perspectiva bastante interessante que Marx coloca, ou ele identificou, né, 4 grandes sistemas ou principais sistemas econômicos ao longo da história, basicamente, né? Cuja sucessão marcou a evolução da civilização europeia, principalmente. Então, o comunismo primitivo, o escravismo, o feudalismo e o capitalismo. Então, o comunismo primitivo, o escravismo, o feudalismo e o capitalismo. Segundo ele, a sua crítica gira em torno sempre do capitalismo, né? Que é o tempo que ele vivia. Então, vamos lá. Marx, o capitalismo, duas características essenciais diferenciam, segundo Marx, o capitalismo dos outros sistemas econômicos. Quais outros? Então, são duas características que diferenciam o capitalismo do quê? Do comunismo primitivo, do escravismo e do feudalismo. Primeiro, a separação do produtor dos meios de produção, dando origem a uma classe de proprietários e uma classe de trabalhadores. Então, para Marx, só existia isto no capitalismo, uma classe de produtores e uma classe de proprietários. Segundo, a infiltração do mercado ou do nexo monetário em todas as relações humanas, tanto na esfera da produção quanto na esfera da distribuição. Então, o primeiro ponto é essa distinção de classes, né? Do que é o produtor e do que é o trabalhador. E segundo, a infiltração do mercado. Então, a ideia de economia ou economia de mercado em si, né? A infiltração do mercado, ou seja, deste nexo, dessa relação monetária que existe em todas as relações humanas, tanto na esfera da produção quanto na esfera da distribuição. Como todos os socialistas que o antecederam, Marx deplorava as profundas disparidades de riqueza e pobreza engendradas por essa relação de classe. Então, para ele, toda a relação que existia entre riqueza e pobreza entre os homens era por conta dessas classes. No entanto, Karl Marx se limitou a condenar, em nome de princípios éticos, as desigualdades gritantes produzidas pelo capitalismo. A seu juízo, o sistema capitalista impedia os homens de desenvolverem suas potencialidades, de se tornarem seres plenamente realizados do ponto de vista emocional e intelectual. Parece que aqui ele tira da equação do ponto de vista material, né? Essa foi sua mais importante crítica moral ao capitalismo. Ou seja, então a mais importante crítica moral ao capitalismo que Karl Marx traz é dizer que o capitalismo priva o homem de se satisfazer plenamente do ponto de vista emocional e intelectual. Poderia acabar o vídeo por aqui, né? Porque afinal de contas estamos tratando sobre a crítica moral de Marx ao capitalismo, sendo que esta foi a sua mais importante crítica, então, que o capitalismo como modo de produção, como um sistema econômico, ele não permite ao homem atingir plenamente a sua capacidade emocional e intelectual, ou sentir-se realizado. Para Karl Marx, a diferença essencial entre os homens e os animais residia em que, para satisfazer suas necessidades, os homens criavam ferramentas e, com elas, submetiam e transformavam o meio ambiente. O homem aprimorou seus sentidos e seu intelecto através do trabalho e na relação com os objetos por ele produzidos. Conheceu o sentimento de prazer e de autorrealização. Nos sistemas sociais pré-capitalistas, como por exemplo no feudalismo, pré-capitalistas, lembre-se, são 4 modos de produção que ele coloca, pelo menos é o que é nos dito aqui no livro, né? O primeiro deles, comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo. O homem, cadê onde eu parei? Nos sistemas sociais pré-capitalistas, ou seja, comunismo primitivo, escravismo e feudalismo, como, por exemplo, no feudalismo, o homem foi capaz de alcançar a sua autorrealização no processo de trabalho a despeito de ser em sistemas assentados na exploração de classes. O trabalho não representava apenas um meio para obter dinheiro,
pois as relações sociais, embora fossem relações de exploração, possuíam também um caráter pessoal e paternalista. Coisas que eu já gravei aqui no canal também, sobre a ética paternalista do período medieval. O capitalismo suprimiu esta possibilidade. Ou seja, esse caráter pessoal e paternalista. Segundo Karl Marx, onde quer que tenha assumido o poder a burguesia, ou seja, a classe que é detentora dos meios de produção, pôs fim a todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Destruiu impiedosamente os vários laços feudais que ligavam os homens a seus superiores naturais, entre aspas, né? Deixando como única forma de relação de homem a homem o laço do frio interesse e o insensível pagamento à vista. Afogou os êxtases sagrados do fervor religioso, do entusiasmo cavalheiresco. Vamos ler isso aqui de volta. Afogou os êxtases sagrados do fervor religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimento pequeno burguês nas águas gélidas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca. Isso está lá, esse é um trecho, né, do livro Manifesto Comunista, página 96 de Marx e Engels. Deixa eu ver se vale a pena a gente continuar. Tá. Vamos continuar para finalizar o vídeo de hoje. Último parágrafo. Na sociedade capitalista, o mercado separou e isolou o valor de troca, entre aspas, ou o preço monetário. Então, existe uma divisão, segundo Marx, no mercado, no modo de produção capitalista. Ou seja, o mercado separa e isola o que é valor de troca, ou preço monetário, das qualidades que configuram a relação do homem com os objetos materiais e com os outros seres humanos. O preço monetário é isolado. Isso ocorreu de forma particularmente clara no processo de trabalho. Do ponto de vista do capitalista, os salários representavam simplesmente mais uma despesa de produção a ser acrescentada aos custos das matérias-primas e da maquinaria no cômputo do lucro. O trabalho converteu-se em uma mercadoria como qualquer outra que o capitalista adquiria sempre que via a possibilidade de obter algum lucro dela. Então o trabalho foi convertido numa mercadoria. As oportunidades para que o trabalhador pudesse vender sua força de trabalho, o Marx chama isso de FT, força de trabalho, escapavam totalmente a seu controle. Então aqui ele entra numa certa contradição, né? Mas as oportunidades para que o trabalhador pudesse vender sua força de trabalho escapavam totalmente a seu controle, dependiam das frias e impessoais condições de mercado. De forma análoga, o produto do trabalho, convertido em propriedade do capitalista, tornou-se um objeto totalmente independente e exterior à vida do trabalhador. Marx empregou o termo alienação para qualificar a condição dos homens que viviam essa situação, ou seja, os homens que não conseguiam de forma alguma controlar, né, ou vender de fato a sua força de trabalho, e isso escapava ao seu controle. Bom, eu continuarei no próximo vídeo, parte 2, então, sobre a crítica moral de Marx ao capitalismo, que basicamente aqui pode ser reduzido como a sua mais importante crítica ao capitalismo, o fato de este modo econômico, o capitalismo, o modo de produção capitalista, não permitir ao homem realizar-se plenamente do ponto de vista emocional e intelectual, resumindo dessa maneira, né? Então, parte 2 no próximo vídeo. Lembrando, estou construindo essa playlist sobre história básica, introdutória da economia. Vou deixar o vídeo anterior aqui no final, onde eu tratei sobre esses modos de produção que ele coloca, que o Hunt coloca em seu livro aqui. E também uma playlist sobre sobre história da economia introdutória, ou então playlist sobre economia geral mesmo. Fico por aqui, valeu. Até semana que vem. Toda terça-feira um vídeo sobre história básica da economia.